A paz do Senhor, mais uma vez aqui, irmão Osiel Dias, neste meu canal Osiel Biblista. Para quem já me conhece, mais uma vez estou aqui para trazer um estudo bíblico para você. Hoje um pouco diferente, saindo um pouco do tema escatológico, a escatologia, que modéstia à parte é uma das minhas especialidades. Mas hoje eu quero falar sobre algumas curiosidades bíblicas. No caso, sobre passagens ou versículos que costumam citar, porém não se encontram na Bíblia. Algumas passagens ou curiosidades ou alguns versículos que eu tenho certeza que está acostumado a ouvir. Às vezes você cresceu ouvindo, seja na sua congregação ou alguém comentando, ou em hinos, ou às vezes em algum vídeo, alguém pregando, ensinando. E você pode ter ouvido esse versículo ou essa passagem dizendo que está na Bíblia, porém, se você for analisar direitinho, não é bem assim como você está acostumado a ouvir. A gente vai já entrar nesses detalhes. Não custa nada, mais uma vez eu pedi para você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, em nome de Jesus, me ajude, não custa nada, se inscreva aí no meu canal, compartilhe com mais pessoas que você sabe que gostaria de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, em grupos ou no privado. Deixe seu comentário, fique à vontade para comentar o que você quiser no meu vídeo. E no finalzinho, se você gostar do meu vídeo, você deixa um joinha lá, você curte, e assim você vai estar muito me ajudando. E eu só tenho a pedir a Deus para derramar a chuva de bênçãos sobre você e a sua família nessa ajuda que você está me dando. Amém? Vamos lá! Pegue sua Bíblia, já estou aqui com a minha Bíblia aqui, que eu gosto de fazer algumas anotações, e pegue aí sua Bíblia para a gente conferir algumas passagens que você está acostumado a ouvir, dizendo se está na Bíblia, porém não está ou não é bem como citaram, como você ouviu, amém? A primeira curiosidade que eu quero trazer hoje é sobre o profeta Elias. A gente está acostumado a ouvir dizer que Deus arrebatou Elias ao céu em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Não é bem assim. Não é isso que está escrito na Bíblia. Elias não foi arrebatado ao céu, ou seja, ele não subiu em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Como assim, irmão Osiel? Vamos analisar, vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Reis, no capítulo 2 e no versículo 11, que a gente vai fazer essa conferência. Amém? Segundo Reis, capítulo 4 e versículo 11. Já estou procurando aqui, rapidinho. Está aqui. Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2 e versículo 11. Já está aqui na minha mão. Confira aí comigo. A Bíblia aqui falando sobre Elias e Eliseu, que andava ao lado dele, está escrito assim no versículo 11, 2 e 11. Indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E veja agora, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia está dizendo bem claro que Elias não subiu ao céu em um carro de fogo puxado por cavalo de fogo. Elias subiu ao céu, ou foi arrebatado, num redemoinho. Irmão Osiel, e o carro de fogo puxado por cavalos de fogo que você acabou de mencionar? Pronto, lembre-se que ele estava aqui andando ao lado de Eliseu, que seria o sucessor do profeta Elias. E aí Eliseu, sabendo que ia suceder ele no ministério profético, fez um pedido a Elias, e ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Então Elias disse: se no dia que eu for levado ao céu, se você estiver ao meu lado, lhe será concedido esse pedido, ainda que tenha sido uma coisa dura que tu pediu. Estou aqui apenas parafraseando, não citando exatamente como está escrito, mas eu estou fazendo uma paráfrase. E aí Elias, ouvindo isso, a partir daquele momento ali, ele não saiu do pé de Elias. Eliseu, quando ouviu isso, ele ficava o tempo todo apegado a Elias, ele não queria largar ele nem um instante para ver o momento que ele ia ser subido para poder receber a porção dobrada
de seu antecessor, já que ele seria o seu sucessor. Quando chegou o dia do arrebatamento, eles estavam andando tão próximo um do outro, que Deus mandou um carro de fogo puxado por cavalo de fogo para separar um do outro. Veja que começa dizendo o versículo, e os separou um do outro. Quando aquele carro passou ali, naquele meio que eles se assustaram, que um foi para um lado e foi para o outro, aí no momento que Elias estava separado de Eliseu, desceu um redemoinho do céu das nuvens, pegou ele e levou. Depois até a capa dele desceu e Eliseu pegou e colocou a capa dele em suas costas. Então, entenda que o carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, servia apenas para separar o profeta Elias do profeta Eliseu, para que o redemoinho viesse e pegasse apenas Elias e não levasse também junto Eliseu, entendeu? Então Elias não subiu ao céu, não foi arrebatado ao céu em um carro de fogo puxado por cavalo de fogo, foi apenas para separar um do outro. Ele subiu em um redemoinho, é só conferir, 2 Reis 2:11, amém? Próxima curiosidade, vamos lá agora para o dia de Pentecostes, Atos 2. Abra sua Bíblia para você conferir tudo que eu estou dizendo. Atos 2, falando sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que Jesus já havia prometido para seus discípulos e sua igreja. Costuma-se dizer que, tenho certeza que você já ouviu isso, que no dia de Pentecostes, um vento veemente e impetuoso invadiu a sala, o cenáculo, onde estavam os apóstolos e a igreja reunidos ali esperando aquela descida do Espírito Santo, porque Jesus já tinha dito, ficai em Jerusalém até que do alto serás revestido de poder. Jesus foi arrebatado, subiu ao céu, foi assunto ao céu, e ali 7 a 10 dias depois, eles estavam ali em Jerusalém, naquele cenáculo, esperando aquela promessa. E naquele dia, vamos ver o que aconteceu direitinho. Atos 2:2. Versículo 2 diz. Vamos ler o versículo primeiro, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, observa, aqui está dizendo que veio um som, como, está fazendo uma comparação, como de um vento, bem veemente e impetuoso. O que quer dizer? Aquele vento forte. Eles ouviram aquele som, aquele chuá daquele vento que era o Espírito Santo descendo. Imagine aí comigo, mais de 120 irmãos ali reunidos numa sala, num cenáculo, assustados como eles já estavam por causa da perseguição do Império Romano, perseguindo muito a igreja naquela época. Se esse vento tivesse entrado lá, derrubando porta e janela, os irmãos teriam ficado assombrados, teria sido uma loucura. Então não foi um vento, eles ouviram o som do Espírito Santo descendo. Um som como de um vento veemente e impetuoso. Amém? Então um vento não invadiu a sala onde eles estavam, mas apenas o som como de um vento veemente e impetuoso. Atos 2:2, é só conferir aí na sua Bíblia. Próxima curiosidade, vamos agora para a vida de Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo, Velho Testamento, segundo livro da Bíblia. Êxodo. Qual é a curiosidade que eu quero trazer para hoje? Porque costuma-se dizer que na perseguição que o faraó fez ao povo judeu, porque o povo judeu estava cativo lá no Egito, e aí estava nascendo muitos judeus, eles estavam se multiplicando, e Faraó, com medo deles multiplicar e tomar o reino dele, deu uma ordem de infanticídio, ou seja, mandou matar todas as crianças que nascessem macho no meio do povo dos judeus. E aí quando Moisés nasceu, aquele menino bonito, formoso, a mãe dele pegou ele e escondeu ele dentro de um objeto, que é esse assunto que eu quero entrar, e colocou lá no rio Nilo, que alguns até costumam dizer que ela soltou no rio Nilo. A Bíblia não diz que ela soltou, ela deixou preso ali nas plantas, no junco, para que o rio não levasse até alguém contra ele. O que eu quero dizer é o seguinte, costuma-se dizer que a mãe de Moisés colocou ele dentro de um cesto e prendeu ali nas plantas, na margem do rio Nilo. Em um cesto, dizem que Moisés foi colocado. Vamos ver o que está escrito na Bíblia? Êxodo 2, e versículo 3, acompanha aí. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou uma arca de junco e passou betume nela, né, e pinche para não entrar água, não vazar, e pondo nela o menino,
colocou no carriçal à beira do rio, ou seja, encostado ali das plantas. Então, observe que a Bíblia diz em uma arca, não diz cesto. A gente costuma dizer que Moisés foi colocado num cesto, mas foi em uma arca. Inclusive, a Bíblia fala sobre 4 arcas, eu já falei isso em algum vídeo anterior. A primeira arca é a arca de Noé, a segunda arca é essa arca de Moisés, a terceira arca é a arca da aliança que Deus ordenou Moisés construir, e Moisés contratou Bezaleel para ele construir essa arca. E a quarta arca, ela está lá em Lucas, que é a arca das ofertas, que era uma espécie de cofre onde os crentes depositavam ali sua oferta naquele templo, naquela igreja. Então, Moisés não foi colocado em um cesto e deixado no rio Nilo, ele foi colocado em uma arca e presa nas plantas do junco até ser encontrada pela filha de Faraó, por quem ele foi criado por 40 anos. Amém? Outra curiosidade, e essa é uma curiosidade bem interessante, que eu tenho certeza que você muito já ouviu falar nessa expressão, nessa curiosidade, e não é bem assim como está escrito na Bíblia, que é o que a gente vai conferir agora. Costuma-se dizer que a Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Não é bem assim. Que isso, irmão Osiel? Não, vamos para a Bíblia que a gente vai conferir direitinho. Abra sua Bíblia em Jó, ali aquele último livro ali antes de Salmo, ali no meio da Bíblia. Jó, capítulo 41, no versículo 22. Vamos ler o que está escrito. No seu pescoço reside a força, e diante dele até a tristeza salta de alegria. Olha aí, irmão Azel, você acabou de ler dizendo que não e aí está dizendo que sim. Vamos lá aos pormenores. Diante dele até a tristeza salta de alegria. Dele, quem? De quem está falando essa passagem? Não está falando de Deus. Aqui é Deus conversando com Jó, mas Deus não está falando dele mesmo. E Deus está falando de quem? Vá para o primeiro versículo do capítulo 41 e 1. Deus falando com Jó. Podes tu, com o anzol, apanhar o Leviatã? Ou lhe travar a língua com uma corda? Veja, Deus está falando do Leviatã. O que é o Leviatã? É um animal fabuloso, mitológico, e Deus está falando das suas grandezas naturais para Jó, dizendo que se ele não tem poder para controlar nem a natureza, imagine o Criador da natureza. Então, se você for ler todo o capítulo 41, porque o mais importante é você entender o contexto. Texto sem contexto é só pretexto. Você tem que entender o contexto. O capítulo 41, Deus está relatando sobre esse animal. Você pode até ler aqui em algumas passagens, como no versículo 15. As fileiras de sua escama são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que a junta, a tal ponto de uma se chegar à outra, que entre elas nem o vento passa. Umas às outras se ligam e aderem entre si, e não se pode, de modo que não se pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. Versículo 21, o seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca saem as chamas. Versículo 22, no seu pescoço reside sua força, e diante dele até a tristeza salta de alegria. É Deus falando desse animal mitológico fabuloso chamado Leviatã, que acredita-se que era um grande jacaré que vivia ali no rio Nilo. Não se sabe de certeza, mas em algumas versões até troca esse nome Leviatã por crocodilo. Então, meus irmãos, a Bíblia não está falando de Deus. Inclusive, eu acredito que diante de Deus nem tristeza existe, né? É só alegria, gozo, paz, felicidade. Então a Bíblia que Deus está relatando para Jó que diante do Leviatã, ele é um animal tão fabuloso, tão impressionante, que até a tristeza salta de alegria na frente dele, impressionando aqueles que o contemplam. Amém? Então não é de Deus, mas de Leviatã, na presença dele, que até a tristeza salta de alegria. Amém? Vamos agora para o livro de Mateus. Vamos fazer outra observação aqui, outra curiosidade. No capítulo 25, falando um relato sobre a parábola das 10 virgens. Uma parábola bastante conhecida, inclusive ali é o julgamento de Israel, para saber quem vai entrar no milênio, né, no reino de Deus.
E aí fala ali aquele relato de 10 mulheres, são chamadas de 10 virgens, que apenas 5 estavam preparadas com seu azeite, que representa o Espírito Santo. Somente 5 entraram quando o noivo veio procurar elas meia-noite, e 5 ficaram. Mas o que é que costuma dizer que não é bem como está escrito na Bíblia? Costuma-se dizer que apenas as 5 loucas, né, que são o oposto das 5 prudentes, aquelas 5 loucas, dizem que somente elas dormiram, somente elas cochilaram, e quando o noivo veio, levou apenas as 5 que estavam atentas, né, acordadas, alerta, e as 5 que estavam dormindo não foram. Não é bem assim. Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente proceder. Mateus 25 e versículo 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vejam, foram todas, e não somente as 5 loucas. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, irmão, não foi o fato delas estarem dormindo que elas ficaram fora do reino. Foi o fato delas não estarem com suas lamparinas cheias de azeite, que é o seu corpo cheio de Espírito Santo, que fez com que ela ficasse. Mas todas estavam dormindo. O noivo tardou, deu meia-noite, todas cochilaram ali, agarraram no sono. Mas quando veio que as 10 acordaram, somente as que estavam com a sua reserva espiritual cheia é que entraram no reino de Deus. E as que não estavam, ficaram. Então, não é correto dizer que apenas as 5 loucas dormiram. Todas dormiram. As 5 que não entraram foi por não ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Outra curiosidade, ainda aqui no livro de Mateus, eu quero fazer uma curiosidade sobre os magos que visitaram Jesus quando ele nasceu. Tinha ali 1 a 2 anos de idade. E a Bíblia diz que 2 magos, o que são magos? Eles eram astrônomos, homens que observavam as estrelas. Não confunda astrônomos com astrólogos. Astrólogos são aqueles que dizem que adivinham a vida de alguém do futuro através das estrelas. Astrônomos são os cientistas, né? Os conhecedores do céu que estudam as estrelas. Então esses magos aqui eram astrônomos. E aí eles foram visitar Jesus, quando Jesus deveria ter já uns 2 anos de idade. O que eu quero chamar a atenção aqui? Sempre costuma-se dizer que 3 reis magos, né? 3 magos foram visitar Jesus. Vamos ler o que está escrito na Bíblia? Mateus 2 e 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ora, a Bíblia não está dizendo 3, está dizendo uns. A Bíblia nunca disse a quantidade. Pode ter sido 2, pode ter sido 4, pode ter sido 5, e pode ter sido 3. Mas a Bíblia não diz 3. Ela diz uns. Não diz a quantidade. Por que costuma se dizer 3? Por causa dos presentes que eles trouxeram para Jesus. Ouro, mirra e incenso. Mas não é o fato de ele ter trazido esses 3 tipos de presente que pode ter sido só 3. Pode ter sido 2 que trouxe esses 3 tipos de presente. Pode ter sido 4. 5, 10 e trazido apenas esses 3 tipos de mercadoria, de presente, o ouro, o incenso e a mirra. Mas isso não está dizendo que eram 3. Ah, irmão José, mas pode ter sido 3. Pode, mas não está escrito na Bíblia. Pode ter sido 2? Pode ter sido 4? Pode ter sido 5? Pode. Não está escrito na Bíblia. O correto é eu dizer, uns reis magos vieram visitar Jesus. Quanto, irmão Azel? Não sei, não está escrito na Bíblia. Amém? Vamos lá para outra curiosidade aqui. Vamos agora voltar lá para a história de Moisés, lá para o livro de Êxodo, que agora nós vamos falar sobre o cajado que se transformou numa serpente diante dos feiticeiros de Faraó. Outra passagem também bem clássica, bem conhecida, segundo o livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. O que eu quero dizer aqui? Qual a curiosidade que eu quero dizer? Que eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes dizer que a vara de Moisés, ou o seu cajado, foi transformado numa serpente diante de Faraó. Não é assim que a Bíblia diz. Não, irmão Azel, não, vamos lá. Observa, disse que a vara de Moisés, ou o seu cajado, dependendo da versão, vara, cajado, transformou-se numa serpente diante de Faraó, inclusive até comeu a serpente que os feiticeiros tinham transformado também no seu cajado. Vamos ver o que diz? Êxodo 7, versículo 9 e versículo 10.
Quando Faraó vos disser, aqui é Deus falando com Moisés e seu irmão Arão. Veja no versículo 8, ó, falou o Senhor a Moisés e Arão. Versículo 9. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão, ou cajado, ou vara, e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu cajado, ou bordão, diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Ou seja, não foi o cajado de Moisés que se transformou em serpente, como se costuma dizer, por ele ser o líder, né, a maior liderança lá de Israel na época, mas não, foi a do seu irmão Arão, que foi lançada no chão, ela se transformou em serpente e ainda comeu as outras serpentes lá dos outros feiticeiros. Então, meus irmãos, não foi o cajado de Moisés, foi o cajado de Arão. Por Moisés estar em maior eminência, né, em mais destaque por ser líder, costuma-se dizer que foi ele, mas não foi, foi a de seu irmão Arão. Amém? Penúltima curiosidade sobre hoje. Vamos falar agora sobre a rosa de Saron e o lírio dos vales. Vamos lá para o livro de Cantares. Ali depois de Salmos, né, vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o último livro ali de Salomão, o livro de Cantares. Algumas versões trazem Cântico, né? Cântico dos Cânticos ou Cantares. Sabe-se o mais importante que esse livro foi escrito pelo sábio Salomão. Costuma sempre se dizer que Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Você muito já deve ter ouvido falar nisso. Hinos e hinos cantam falando assim. Mas vamos estudar um pouquinho aqui essa passagem para nós saber se realmente Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Cantares, no capítulo 2, no versículo 1, que está essa passagem bem clara, diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Olha, irmão Azel, deve ser Jesus. Não, vamos analisar o texto. Observe que eu já disse, todo texto sem contexto pode virar apenas pretexto. A primeira coisa que você tem que entender sobre o livro de Cantares, ele registra a linguagem ou as palavras de 3 personagens. Salomão, que foi quem escreveu, a Sunamita, que era sua esposa, e as virgens, aquelas mulheres que trabalhavam, né, as damas, as senhoras que trabalhavam para a sua noiva, para a noiva de Salomão. Então tem passagens em Cantares que é Salomão falando, mas tem passagens que é a sua esposa, a Sulamita. Então, o que acontece? Quando é Salomão que está falando, entende-se que ali é o noivo, que é Jesus, né? É uma simbologia de Jesus. Quando é sua esposa que está falando, aí sim entende-se simbologicamente, né? Que é a noiva quem está falando, que é a igreja. Salomão representa o noivo, Jesus. Sua esposa representa a noiva, que é a igreja. Então, se você retornar 2 versículos, ou seja, os 2 últimos versículos do capítulo 1, versículo 16 e versículo 17 do capítulo 1, você vai ver as palavras da noiva. Como, mas é o que eu sei que é a noiva que está falando e não Salomão? Leia e tire suas conclusões. Versículo 16 do capítulo 1. Como és formoso. Ó, aqui não é Salomão falando, né? Se for Salomão falando, ele dizia, como és formosa. Aqui está escrito, ó, como és formoso, amado meu. Veja, é a linguagem de uma mulher. Como és amável, o nosso leito é de viçosas folhas. As traves de nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Aí no capítulo 2, no versículo 1, ela continua dizendo, eu sou a rosa de Saron e os lírios dos vales. No versículo 2 é que Salomão entra e diz, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas, que eram as mulheres que cuidavam da sua noiva, que também relata algumas passagens dela aqui no livro. Então, irmão, você tem que entender quando é Salomão que está falando e quando é sua esposa que está falando. O versículo 1 do capítulo 2 não é Salomão que está falando, é sua esposa. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Então, nessa passagem, não está falando de Jesus, está falando da igreja. Porque se fosse Salomão que estivesse falando, seria o noivo Jesus. Como é a sua esposa que está falando, é a noiva que é nós, a igreja de Cristo. Amém? Então,
Jesus não é a rosa de Saron e o lírio dos vales, mas sim a igreja de Cristo, a noiva, que aqui é representada pela esposa de Salomão, é que é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Amém? Entenderam? Agora eu deixei aqui por último, para encerrar esse vídeo de hoje, porque eu quero fazer uma segunda parte, a parte 2, para não ficar muito estendido, mas por hoje, nesse primeiro vídeo dessas curiosidades que não estão na Bíblia, eu trouxe a mais clássica, a mais citada, aquela que eu tenho certeza que é a que você mais ouve, seja na igreja, na congregação, nos hinos, em algum vídeo, pessoas comentando. Essa é a clássica que você mais tem ouvido por aí, e eu vou mostrar para você que não está na Bíblia. Qual é essa, a mais clássica, mais conhecida, irmão Osiel? É que muitas pessoas dizem, você já deve ter crescido ouvindo falar nisso, que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Quem nunca ouviu isso? Mas não está escrito na Bíblia. Irmão Osiel, isso não é verdade? Entenda. Observação. Eu não estou dizendo que não seja verdade. O erro começa quando você diz que está escrito na Bíblia. E não está. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar um versículo que diga: não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor, Deus. Não tem, não está escrito. Esse é um daqueles versículos inventados. Irmão Zé, mas isso é verdade, né? Claro que é verdade e você pode falar. Você pode dizer, ó, o poder da natureza está tanto no controle de Deus que não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Você só não pode dizer está escrito na Bíblia. Agora, o mais curioso sobre isso é que Jesus fala de uma coisa que não cai no chão sem a permissão de Deus. E eu tenho certeza, tenho uma plena certeza que acho que você nunca ouviu falar sobre isso e está na Bíblia. Vamos lá. Mateus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 29, no relato de Jesus. Ó, Mateus 10 e 29. Não se vendem 2 pardais por um asse era uma moeda que existia na época de Jesus. Jesus disse, não se vendem 2 pardais por uma moeda? Aí Jesus continua, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Veja aí, Jesus disse, e está escrito bem claro, que não cai um pardal na terra sem o consentimento, ou sem a permissão, ou sem a autoridade do Senhor, nosso Deus Pai. Você já ouviu falar nisso? Eu acredito que não. Você já ouviu alguém dizendo, ó, não cai um pardal, e é o pardal, a ave mais insignificante da natureza, que tem em todo canto, ninguém dá valor. Mas você já ouviu dizer, a Bíblia diz que não cai um pardal no chão sem autorização de Deus, ou sem o consentimento do nosso Senhor? Você já ouviu falar nisso? Creio que não. Mas todo mundo diz que a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. E não tem. Não existe esse versículo na Bíblia. Amém? Então eu fico aqui por hoje apenas com essas curiosidades, apenas para acrescentar mais os seus conhecimentos, para você que gosta de ler a Bíblia, para você que gosta de ouvir estudos, para você que gosta de estudar. Aqui é apenas um pequeno vídeo para você acrescentar seus conhecimentos. Esse é apenas o parte 1, depois eu vou continuar no parte 2 com muitas outras curiosidades que você ouve por aí dizendo que está escrito na Bíblia, não é bem assim como dizem, ou nem existe, como esse que eu acabei de citar aqui. Então eu espero você no próximo vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, meu irmão, minha irmã, ou meu amigo, minha amiga, deixa aí seu joinha, não custa nada, curta meu vídeo, deixa seu comentário, compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito, me ajuda em nome de Jesus, se inscreva no meu canal, e eu só peço que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe poderosamente a sua família, o seu lar, o seu trabalho, o seu ministério, onde sua mão tocar, onde seus pés pisar, onde sua vista alcançar, que seja abençoado pelo Senhor. Até o próximo vídeo, se assim Ele me permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e sua família. Amém.